Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, primeirão. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro de sociologia comigo, mais lindo, professor Josimar. Isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Mandaram aqui para mim agora. Então, galera, hoje teremos mais um encontro, mais um momento agradável e assim nós esperamos que seja, de fato, um momento agradável para todos nós. E antes de iniciarmos essa aula, quero lembrar que todo o conteúdo está sendo gravado e que é protegido por direitos autorais, além de ser de propriedade intelectual da nossa escola. Por isso, sua reprodução, mesmo que parcial, ou sua comercialização é proibida e passível de medidas judiciais. E mais uma vez, bem-vindo e bem-vinda a esse momento agradável comigo, o lindo, maravilhoso. Eu sou uma boa pessoa, eu tenho uma filha. A sua filha foi um erro inicial. Estão assistindo série durante a minha aula. Oh, oh. Ela atrasou a realização do seu destino. Ouço vozes. Não se esquecerá dessa noite. Jennifer! Está na hora de Jennifer! Está na hora de você se tornar. Jennifer! Ô, gente, me diz, o que é uma aula conectada sem isso? Me diz. Diz. Fala a verdade. O que é uma aula conectada sem essas paradas? Ah, nossa, gente, é massa, é massa, é massa. Oh, meu Deus, é massa, gente, é massa. Olha, vamos então para o mestre de Python, tá? Vamos para o mestre de Python. Bom, pô, Jennifer, aí você me quebra, né? Poxa, vendo novela nessa hora da manhã? Ah, não, gente. Prefiro assistir Ana Maria Braga. Bom, gente, deixa eu me concentrar, porque vocês são massa, vocês fazem a aula ficar divertida. Na verdade, a nossa aula é massa. Amores, vamos então para o nosso encontro, tá? Na verdade, ele já está acontecendo, um encontro agradável com muitas risadas, impossível não sorrir com vocês. É o seguinte, semana passada nós finalizamos o pensador. Qual é o nome do pensador mesmo? Qual é o nome do sociólogo? Deixa eu ver se você tá ligado, hein? Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Né? Qual é o nome? Amelie? Amelie? Hã? Durkheim. Emily Durkheim. E qual é o coraçãozinho do pensamento do Durkheim que eu comentei com vocês? Gente, esse aqui é importante, hein? Esse tema são os temas importantes. Solidariedade, ok. A solidariedade vive de como, Murilo? Duas formas. Lembra? Lembra? Orgânica e tá Mac, viu? Ó, mecânica. E aí, gente, vocês se lembram como que a gente compreende esses dois tipos de solidariedade? Trouxemos até o exemplo, né, do interior, né, na roça, como é na roça, tal. Vocês lembram? Isso aí, Gustavo, os fatos sociais, solidariedade mecânica e orgânica. Ok. O importante é você pensar o seguinte: orgânica e mecânica são duas maneiras, né, de como Durkheim ele visualizou a sociedade da sua época, tá? Lembrando que a sociedade mecânica ela tem muito mais uma consciência coletiva, aquela ideia de ajuda mútua, aquela ideia, né, de ser solidário, independente de quem né, está, enfim, você vai encontrar essa solidariedade chamada de mecânica. Torna-se algo tão mecânico, né, que a gente não contabiliza, a gente não fica, por exemplo, planejando quem ajudar ou como ajudar. Tranquilo? Diferente da solidariedade orgânica, tá? A solidariedade orgânica tem uma reflexão muito mais voltada para um tipo de compromisso, né, que se dá a partir da seletividade,
Tá? Aí trouxemos até o exemplo, né, de um prédio, quem mora em prédio aí sabe muito bem, né, que a solidariedade exposta é uma solidariedade orgânica, né, que você não tem tanta ideia de quem mora, por exemplo, na porta da sua porta ali no prédio, ou quem mora no andar de baixo ou no andar de cima. Você ajuda ou muitas das vezes nem ajuda, certo? Ou quando ajuda, é muito seletivo a ideia da solidariedade. Então, você tem muito menos consciência coletiva, tá? E é só você olhar, por exemplo, dentro do condomínio, né? A pessoa sempre espera pelo outro e nunca se coloca na condição de ajudante. Tranquilo, gente? Até aí? Então, Durkheim lembra, não esqueça desses pontos, tá? Não esqueça desses pontos que eles são importantíssimos. Você retorna a essas temáticas lá na terceira série, quando a gente começa a fazer revisão desses tópicos, tá beleza? Então, olha, esses, né, Durkheim nos ajuda a pensar muito aí em algumas propostas, né, de redação, porque fala muito da nossa relação cotidiana, né, a vários assuntos da atualidade. Tá beleza? Tranquilo, galera, até aí? Então, ó, fechamos Durkheim por enquanto, tá? A gente vai dar uma pausa em Durkheim e vamos falar, né, para o mestre, é, vamos dizer, né, para o discípulo de Piton, né, um camarada chamado Karl Marx. Eu costumo dizer que Karl Marx é o pensador incompreendido do seu tempo. O que que isso significa, galera? Significa dizer o seguinte, que nós temos várias críticas a Marx, eu inclusive tenho algumas, né, sempre teço críticas a alguns pontos da proposta de Marx. Só que a gente precisa pensar o seguinte, Marx, ele é um dos pensadores do seu tempo que teceu, né, que organizou uma crítica ao capitalismo, ok? Por isso que quando a gente fala, né, de Marx, a gente traz sempre a ideia do comunismo, socialismo, etc e tal. Esses ismos, eles também precisam serem muito bem esclarecidos por nós, tá, galerinha? Por que precisam serem esclarecidos? Porque existem diferentes socialismos, tá? Então nós falamos de socialismos. Vocês têm ideia de quantos ou de quais são os principais socialismos? Já ouviram falar que existem diferentes socialismos? E o que que você sabe sobre o socialismo ou socialismos? Perfeito, Leandro. Utópico. Ok. Mais o que? Mais o que? Mais o que? Científico. Show. Show, 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 show. Esses dois são que se destacam porque vai, querendo ou não, Marx vai falar muito dos dois, tá, galera? Então, olha, o socialismo utópico e o científico, a gente precisa ter essa saber, né, diferenciar um do outro, tá? Leandro e Gustavo, vocês têm clareza dessa diferença? Quer compartilhar com a gente? Qual é a diferença entre um e outro? Ok, não lembra, beleza. A gente vai falar aqui, tá? Vou te ajudar a lembrar. Beleza. Nem eu lembro direito, mas lembra de alguma coisa, né, Leandro? Então, já ajuda bastante a gente fazer um diálogo legal aqui. E os demais, pessoal, já ouviram falar nesses dois tipos de socialismos? Os demais aí? Que eu me lembre, não. Ok, Jennifer. Ok. Mas vem cá, gente, tava vendo qual novela, Jennifer? Ah, essa, viu? Eu falei que era série. Qual série? Eu falei que era série. Alguém comentou ali, não, tá vendo novela. Não, é série. Qual é a série, Jennifer? A primeira, né? Primeira série do ensino médio.
Ó, eu tô vendo uma agora, a primeira série do ensino médio. Legal, tá? Sugiro, hein? Bom, vamos ver agora o episódio 3.1, né? O episódio 3.1 fala sobre Karl Marx, tá? Aqui, agora falando sério, Marx ele traz uma crítica, Marx traz uma crítica ao capitalismo, ok, galera? Como vocês sabem, o capitalismo ele trouxe consigo, né, algumas divisões e essas divisões elas foram sendo cada vez mais acentuadas nas nossas relações, porque o homem, né, percebeu que o lucro ele estava de fato conquistando, né, cada vez mais a pessoa que buscava empreender de alguma forma. Não apenas empreender, né, mas aquele que investia em algo, aquele que produzia, ele estava tendo ali o seu retorno a partir do capital. Só que o capital não vai ser o problema, tá, gente? Eu sempre apresento isso a vocês porque é importante a gente mencionar isso. O dinheiro não é o problema, né? Você reunir, né? Você ter aí, né, a oportunidade de ganhar dinheiro não é o problema. O problema está, aí registra isso em pessoas. O problema está no modo como, né, no modo como você faz para ganhar o dinheiro ou para juntar esse dinheiro. O problema está no modo e não na obtenção dele. Tranquilo? E aí, então, a crítica que o socialismo faz é justamente uma crítica na forma como o capitalismo estava organizando a sociedade. E aí eu pergunto a vocês, que forma é essa que o capitalismo estava fomentando, né, estava organizando? Como que o capitalismo estava organizando a sociedade? Proletariado, ok. Mas o quê? O que que acontecia, ô Murilo, com o proletário? Lembrando que o proletário é a classe, né, que estava empregada, tá? Perfeito. Então, olha, Gustavo e Murilo, essa palavrinha que eles colocaram aqui, galerinha, exploração, né, explorado, o trabalhador, ele era explorado pelo patrão, ok? Exploração. A exploração é a palavrinha-chave para nós iniciarmos o entendimento do que foi o socialismo ou qual é a proposta do socialismo. Tá bom? Era pós-revolução industrial, né? Então, essa ideia da revolução industrial, né, desse processo técnico-científico, ele vem para fortalecer os modos de produção, tá bom? Só que antes dessa proposta da revolução técnico, né, industrial, científico-industrial, a exploração já estava acontecendo, ela já acontecia. Tá, Murilo? Mas fica, né, acentuada, fortemente acentuada nesse processo, desse processo industrial, né, em que a indústria foi se equipando cada vez mais, né, com maquinários, saindo de uma manufatura para uma maquinofatura e fomentando, né, ali uma nova noção de trabalho, tá? Veja, gente, que a relação de trabalho ele é o tema principal para a gente refletir sobre essas mudanças, tá bom? Então, olha, não deixe, não passe simplesmente por passar nessa temática do trabalho, porque ela é uma das mais cobradas no Enem, tá? Falando aqui de Enem especificamente. É um dos temas que mais caem na prova, tá? Sem contar que você também, né, pensando aí no seu projeto de vida, você também precisa trazer reflexões voltadas para essa compreensão, né, do para essa noção do como que fala? Do Ai, meu Deus, do mundo do trabalho, tá bom? Então vamos lá, gente. Marx, então, né? Quais foram as contribuições? Primeiro, ele faz uma crítica muito contundente ao socialismo utópico. Utopia, né? O tópico vem da palavra utopia. O que, que seria utopia, gente? Na visão de vocês, o que, que é utopia na sua visão?
E aí? O que seria utopia? O exemplo de utopia. Assistir uma série em paz durante a aula de sociologia. Ah, garotinho! Olha, uma realidade perfeita, mas impossível. Olha, legal. Algo difícil de acontecer. Melhor, melhor. Tá, João? Melhor, hein? A resposta do Vitor tá melhor, hein? Até porque ela aconteceu, tá, João? Aconteceu. Só que existe uma questão que depois Rousseau, né, na filosofia, vai tratar. Professor Índia pediu para avisar que o dela tá travando. Aí ela tá vendo o que faz para voltar. Obrigado, meu amor. Obrigado. E aí, veja bem, nós estamos falando aqui da relação de trabalho. João, a sua reflexão ela não é 100% errada, tá? Mas assim, ela precisa melhorar um pouquinho até mesmo no crivo da argumentação. Não vou abrir aqui tanto muito, porque eu já vou falar sobre ela, tá? Mas a ideia que a gente tem, ó, o Vitor trazendo aí, ó, uma ideia que se opõe a padrões e tem uma leve probabilidade de dar certo. É, quase, ô Vitão. Pensa comigo o seguinte, momento utópico. Ah, meu sonho, sei lá, vamos pegar aqui. Nosso sonho é para que tenhamos uma sociedade de paz. Beleza, o que é preciso fazer, né, para termos essa sociedade de paz? Então você vai promover ações para que essa paz seja alcançada. Não é isso? Só que, né, essa sociedade de paz ela é utópica. Por quê? Porque o comportamento das pessoas são comportamentos que muitas vezes não condizem para a paz. Não é verdade? Tenta acompanhar essa linha de raciocínio. Não é verdade? Então veja, buscamos sociedade para a paz. Beleza. Isso é uma utopia. Por quê? Porque os indivíduos se comportam de maneira muitas vezes equivocada à ideia de paz que nós temos. Tranquilo? E aí o que acontece? Acontece justamente um processo em que o homem ele acaba se perdendo. Entendeu? O homem acaba se perdendo. E aí não teria paz, viveríamos no instinto, João. Viveríamos no instinto, dessa forma. E aí observa comigo o seguinte: quando nós temos então, né, essa ideia utópica, obviamente, né, a vida em comunidade, a vida coletiva, ela muitas vezes não vai me possibilitar vivenciar aquilo que nós almejamos. E aí, né, os socialismos utópicos, lembrando, né, que nós temos algumas correntes do socialismo utópico, ela acaba sendo, né, compartilhada na comunidade, mas ela não é alcançada na sua totalidade. Por quê? Porque as pessoas elas acabaram se perdendo pelo caminho. Então, aquela proposta inicial de ter uma vida coletiva, né, onde nós iríamos compartilhar todo o bem alcançado, ela não deu certo. Quer um exemplo? Já ouviram falar em cooperativa? Já ouviram falar em cooperativa? A gente vê muito no interior, cooperativa de leite, cooperativa de café, tem no norte cooperativa de cacau. Não, Gustavo. Cooperativa é quando pessoas de uma determinada, né, localidade ou de uma determinada área de atuação se reúnem para fomentar, né, uma espécie de parceria para que tudo aquilo que é alcançado seja compartilhado entre eles. Obviamente, né, o conceito e o modelo de cooperativa que temos hoje, ela é muito diferente daquela pensada lá no século XIX, XVIII, XIX. Então, o que nós encontramos? Nós encontramos justamente um modelo, né, de pensar a cooperativa, onde as pessoas tivessem ali condições de produzir e de ter o retorno para a própria comunidade. Imagine nós aqui, né, nós da primeira série, formamos uma cooperativa. Uma cooperativa de estudos, vamos imaginar.
Então, tudo aquilo que nós estudamos, né, elaboração de mapa mental, elaboração de resumo, é, enfim, né, tudo aquilo que se volta para os estudos, a gente compartilha. Beleza, todo mundo compartilha entre nós e aí conseguimos, né, compartilhar com outros grupos e ganhar, assim, outros bens, vamos assim dizer, nesse processo de troca ou de venda. E aí, então, você percebe o seguinte, olha como que começa, né, a coisa começa a desandar. Aí você começa a ver o seguinte, poxa, na matéria de filosofia, Josmar tá fazendo nada, velho. Pô, na matéria de filosofia e sociologia, de história, nas matérias de humanas, Josimar, Jennifer e Ana Carolina não estão fazendo nada. Pô, eles só estão na zoeira. E aí todo o grupo se empenhando e dois, três não fazendo nada. E aí o que que acontece, gente? O retorno é compartilhado de maneira igualitária. E agora me diz, é justo comigo, com a Jennifer e com a Ana, que não está fazendo nada, ganhar da mesma forma? O que você acha? Aí Gustavo já colocou que não. A Jennifer colocou que não. Ô Jennifer, tinha que falar que sim, Jennifer. Nós três, olha. Tinha que falar que sim, tinha que falar que a gente precisava ganhar mais ainda. E aí o que, que nós encontramos? Nós encontramos justamente esse cenário. Em uma cooperativa, poucos faziam e muitos, né, trabalhavam e depois todo mundo ganhava da mesma forma. Veja, veja o problema instalado. Percebe por que, que é utópico? Viram? Porque não daria certo. Percebeu? A ideia da utopia? Ah, gente, é um sonho ter esse modelo igualitário. E aí o que, que o Marx fez? Marx, primeiramente, ele fez uma crítica a esse modelo, tá? É um dos primeiros modelos, tá bom? É um dos primeiros. Você tem a cooperativa, você tem a ideia de socialismo em que, né, o sociólogo traz, né, o pensador traz uma compreensão de que a sociedade deveria, né, se organizar numa espécie de, como que fala, numa espécie de empresa, né? O processo industrial deveria ser também a vida social. Então, né, nós temos aí um cenário propício, né, de uma crítica muito contundente. Da mesma forma como o capitalismo não deu certo provocando a exploração, nós vemos também que o socialismo utópico, né, independente, né, em qualquer uma das suas vertentes do socialismo utópico, nós também encontramos aí, né, distanciamentos muito grandes entre um coletivo e outro, tá? Então Marx ele chega tecendo críticas, né, a esse modelo, né, empregado na época. Primeiro, ele tece crítica ao capitalismo, ao modo como o capitalismo produziu e ainda hoje reproduz, né, porque o pensamento de Marx é muito utilizado nos tempos atuais, como que as relações de trabalho são estabelecidas nas relações de produção. Tá? Depois, ele faz essa crítica ao capitalismo, devido à exploração, e ainda ele vai fazer crítica ao modelo empregado dos primeiros socialistas. Tá beleza? E aí, né, ele faz uma crítica muito contundente ao socialismo utópico. Tá bom? Até aí, tranquilo, gente? Tranquilo? Quem mais está na sala? Beleza. E aí, galera, é o seguinte. Ah, vamos pegar o pensamento de Marx e dividir esse pensamento em algumas etapas, tá? Primeiro momento, né, a primeira etapa que você precisa compreender é como que Marx compreende a história. Gente, esse ponto é fundamental, tá? Marx vai trazer o conceito de materialismo histórico, beleza? Filosofia, vocês estão estudando o que em filosofia? Só para eu me localizar. Filosofia, método científico. Ah, então já estão praticamente chegando. Então estão praticamente chegando. Vocês não viram Marx ainda não, né? Tá. Não, tranquilo. Já viram o pensador chamado Hegel? Hegel? Sim? Ah, maravilha.
Maravilha. Então vocês viram, né? O método da tese, antítese e síntese, que é chamado de método dialético. Vai, viram ou não viram? Ah, o Murilo conhece, mas vocês não viram. Ah, entendi. Entendi. Então vamos lá. Primeiro, gente, estou puxando um pouquinho da filosofia porque esse conteúdo vocês também verão em filosofia, tá? Então que bom que a gente já está adiantando alguns passos aí, porque quando você chegar lá, você olha, Josimar falou disso, isso tem a ver com a sociologia, ó. E aí, gente, primeiro conceito importante, registra isso aí no caderno de vocês, hein? Porque ó, além de ser matéria, conteúdo da nossa avaliação, é um tema que cai pra caramba no Enem. Enem, Enem. E aí, gente, primeiro tema, materialismo histórico. Veja, materialismo nos lembra a palavra matéria. Matéria nos leva, né, nos remete àquilo que é captado pelos sentidos. Né? Matéria, bom, a matéria é aquilo que a gente consegue captar. Tá? Então, o materialismo histórico é uma matéria, é um contexto que se dá na história. E aí, gente, o que que Marx traz para a gente do conceito de materialismo? Primeiro, nós temos, né, um produto que é nosso. Esse produto é chamado de história. Nós somos e fazemos parte da história. Nós não podemos compreender, nós não conseguimos entender o contexto histórico sem nos colocar dentro da história. Por isso que é o materialismo histórico. Ou seja, e como, né, Marx está falando das relações de trabalho, esse materialismo é justamente. Exato, Murilo. Exato. Exato. É isso mesmo. E como nós estamos, né, dentro da história, nós precisamos nos colocar dentro dessa história como aqueles que realizam a história. Além de realizar a história e mudar, né, transformar quem está ao nosso lado, nós também somos transformados, nós também somos modificados por quem está ao nosso lado. Percebe? E aí o que, que acontece? O materialismo histórico, né, esse conceito apontado por Marx, ele traz justamente, ele traz justamente esse conceito para a gente entender as relações de trabalho. Você tem, né, um contexto de trabalho que se dá dentro de um contexto histórico, ok? Esse contexto ele é transitório, ele não é permanente, ele não é imutável, pelo contrário, ele está em constante mudança e ainda, além de estar em constante mudança, ele não é para sempre. Olha que uma coisa puxa a outra, hein? Se ele muda, logo não é para sempre, né? E aí então há um ponto que a gente precisa trazer. Nas relações de trabalho, nós temos então que pensar o materialismo histórico, né, a partir das matérias ou a partir, né, dos elementos que me proporcionam a produção. E é justamente aí que Marx vai iniciar sua crítica ao sistema capitalista, ok? Veja, nós temos um contexto histórico, hoje nós estamos no ano de 2020. Eu não posso pensar o ano de 2020, as relações de trabalho de 2020, com a cabeça de 1990. Ou eu posso? O que, que você acha? Eu posso pensar as relações de trabalho de hoje com a cabeça de 1990? Por que não, Nicolas? Por que não? O tempo passa e as coisas mudam. Perfeito. É essa a ideia que eu quero que vocês levem com vocês, tá? Você vai estar usando um método totalmente diferente. Perfeito. É essa a ideia, tá? Algumas coisas que funcionavam em 90 não funcionam mais hoje. Justamente, Gustavo. É essa a ideia que eu quero que vocês tenham, tá? O método não aceitável. Exatamente. É justamente esse tópico que eu quero que você tenha consciência, tá? Quando falarmos de materialismo histórico, é justamente essa produção que se dá em um contexto
E esse contexto ele precisa ser levado em consideração. Tranquilo? Então, esse é o primeiro conceito para você começar a falar de Marx. Então, né, Marx, eu costumo dizer que a filosofia dele é uma filosofia do pé no chão, tá? Então, a partir desse conceito, a partir desse materialismo histórico, você passa a compreender o seguinte: ok, como que se dá a relação de trabalho? Então, Marx identifica o seguinte, que o modo de produção, tá, gente? O modo de produção ou os modos de produção, eles são diferentes, tá? Eles são diferentes. Até porque, né, cada função ela vai exercer ela vai realizar uma tarefa diferente. E aí, então, os modos de produção, né, ela vai ser justamente realizada para a satisfação da pessoa. Parou para pensar? E aí você tem um cenário industrial que está passando por grandes transformações. Você tem um cenário industrial que está oportunizando emprego. Só que está oportunizando o emprego como pode dizer, com emprego com características muito exploratórias. E é justamente aí que Marx começa a criticar esse meio ou esse modo de produção, ok? Então, né, depois do materialismo histórico, você precisa compreender o que são esses modos de produção. Ah, não acredito, gente. Esse modo de produção. O modo de produção, então, ela vai caracterizar as relações de trabalho. E aí, né, Marx divide a sociedade em duas, em duas camadas. Nós temos o proletariado e nós temos o empregador, ou, né, o que ele chama de burguesia, o poder burguês. Sendo que o poder burguês explora aquele que está abaixo. Pois é, Gustavo, acabou de aparecer aqui os 5 minutos. Caramba. Tá, gente? Então, olha, nós temos a burguesia e nós temos o proletariado. Burgueses exploram os proletariados. Para quê? Para alcançar cada vez mais riqueza. Até porque, gente, a produção, ela precisa ser uma produção que gere lucro. Agora, como esse lucro vai ser gerado, são outros 500. Percebe, gente, como que nasce a crítica de Marx ao sistema capitalista? Tá ficando coerente para vocês? Tá ficando compreendido? Tá de boa mesmo? E os demais aí, Diana, Diego, Bárbara, Maria. Marie não apareceu ainda hoje. Tá tranquilo, né? Então, beleza. O último ponto que eu gostaria que vocês pensassem aí é o seguinte: é, esses modos de produção, né, essas relações de trabalho, elas produzirão novas formas de trabalho, tá beleza? Por isso que você vai ver, né, alguns movimentos dentro do processo industrial para ampliar a produção e, consequentemente, ampliar o lucro, tá? Só que a exploração ela continua acontecendo. Aí você tem dois movimentos que se destacam nesse período, né? O movimento chamado de toyotismo e o fordismo, tá? Tudo em nome de quê? Não é para garantir uma boa produção, mas é para que aumentar a produção que já estava sendo realizada. Tranquilo? Mas a gente volta na próxima aula. Gente, eu peço que você leia esse restantezinho aí, olha, página 11, 12 e 13, a próxima aula. Tranquilo? Que aí a gente manda o bambu para dentro. Tranquilo, gente? Vou parar a gravação. Parando a gravação. Agora.